Sem promoção, sem segurança jurídica, sem a tese do marco temporal e sem equilíbrio, a gente não consegue pacificar esse tema que é tão conflituoso há muito tempo no Brasil. Permitir a retroatividade indiscriminada da legislação em vigor é responsabilizar as comunidades indígenas por uma omissão ao dever do Estado em garantir a duração razoável do processo administrativo previsto no artigo 5º, inciso 78, considerando a mora nos procedimentos demarcatórios hoje em andamento. Preliminarmente, reforçamos o pedido de suspensão da legislação objeto das ações de controle de constitucionalidade até o fim deste julgamento, em razão dos inúmeros conflitos territoriais suscitados durante os últimos dois anos de vigência da lei. Bem como solicitamos que, considerando a ausência da parte processual indígena durante as reuniões da comissão especial, seja realizado o julgamento objetivo da lei por este tribunal, declarando a integral inconstitucionalidade da Lei 14.701 pelas diversas violações da Constituição Federal apresentadas durante toda a instrução processual, sobretudo no que se refere às mudanças no regramento do procedimento administrativo de demarcação, garantindo a manutenção da autoridade desta Suprema Corte ao reafirmar sua histórica decisão proferida no tema 1031, assegurando um direito constitucional às comunidades indígenas e ao Brasil um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós, enquanto povos indígenas, desde o início do processo, afirmamos sobre o caráter inegociável dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. E saímos da Câmara de Conciliação por entendermos a ausência de condições mínimas para a nossa participação em um legítimo exercício do princípio da autonomia da vontade. Cada um desses cocares, que aqui se encontram, excelências, representam uma história de 525 anos de resistência e de lutas territoriais. Para nós, povos indígenas, território não é bem, não é mercadoria, nem simples título de propriedade. É a nossa condição de existência física, cultural, espiritual e identitária. Uma luta que teve como resultado os artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988, reconhecidos pelo Poder Constituinte originário e reafirmados como cláusulas pétreas por este tribunal. A ADI 7582 foi proposta no ano de 2023, em seguida à promulgação da Lei 14.701 de 2023, considerada como o maior retrocesso em vigor aos direitos indígenas desde a redemocratização, sem a devida participação das comunidades durante o processo legislativo, violando o direito à consulta livre, prévia e informada previstos na Convenção 69 da OIT, tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Neste mesmo contexto de tensionamento institucional, registra-se que, na data de ontem, o Senado Federal aprovou a proposta de emenda constitucional número 48, que busca constitucionalizar a tese do marco temporal, em medida que representa não apenas uma grave afronta aos direitos fundamentais dos povos indígenas, mas também um inequívoco desafio à autoridade dessa Suprema Corte e à força normativa da Constituição de 1988. Da mesma forma, a legislação em discussão foi aprovada em circunstância semelhante, em momento seguinte ao término do julgamento do recurso extraordinário 10.17.365, o qual fixou o tema 1031, com a definição do Estatuto Jurídico Constitucional sobre a posse das áreas de tradicional ocupação indígena, rejeitando por completo a tese do marco temporal, conforme disposto no artigo 231. E, mais uma vez, quando achamos que a Constituição seria plena para nós, povos indígenas, ela continuou sendo quase. É importante mencionar que, desde o protocolo das ações de controle de constitucionalidade, a lei não foi suspensa e a sua promessa de paz social jamais se concretizou nos territórios indígenas. Ao contrário, o período de vigência da lei foi marcado por assassinatos cometidos por milícias armadas, incluindo a morte da Magé Nega Patoxó e também Neri Guarani Kaiowá, no estado do Mato Grosso do Sul. Naquele histórico julgamento, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes firmou seu voto na importância do intérprete assegurar a plena eficácia normativa constitucional e o eminente ministro Cristiano Zanin trouxe que, em se tratando de um genuíno direito fundamental, a melhor compreensão hermenêutica das relações possessórias das terras indígenas deve abrigar a máxima efetividade de maneira a assegurar as potencialidades que o sistema constitucional buscou garantir ao titular do direito. Naquela ocasião, excelências, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o caráter fundamental do laudo antropológico formulado nos termos do Decreto 1775, o eminente ministro Dias Toffoli consignou que a produção dessa espécie de documento deve ser observada sem interferências externas.
no campo da demarcação das terras indígenas, porque é por meio dele que se pode alcançar a exata aplicabilidade do critério constitucional de terras indígenas tradicionalmente ocupadas insertos na Constituição. Ademais, é importante que Vossas Excelências considerem que o presente caso trata-se de um litígio climático. Os territórios dos povos indígenas são as regiões com os menores índices de desmatamento, correspondendo ao percentual de 1% no período entre 1985 e 2022, segundo o estudo do MAP Biomas. Diante dessas considerações, as comunidades indígenas são verdadeiros defensores dos biomas e as terras indígenas as principais barreiras do enfrentamento à crise climática. As consequências da decisão deste caso, dessas ações, serão sentidas pelas próximas gerações e gratificadas ou frustradas pelos nossos sucessores. Antes de adentrar questões específicas da legislação em discussão, cabe salientar sobre a relevância internacional deste julgamento, contando com o posicionamento de inúmeros órgãos de tratados e relatorias internacionais sobre a legislação, inclusive contando com a manifestação de 4 comitês da ONU recomendando a rejeição da legislação e a continuidade das demarcações. Como mencionado anteriormente, o marco temporal, como tese jurídica, já foi analisado por essa Suprema Corte no ano de 2023, quando foi fixado o entendimento sobre o direito das comunidades indígenas ao território como originário, sem a possibilidade de inclusão de novos critérios para demarcações. Na ocasião, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, relator da presente ADI, se posicionou no sentido de a expressão terras tradicionalmente ocupadas pelos índios não é revestida de qualquer conotação temporal, mas se refere apenas ao modo de ocupação, segundo os usos, costumes e tradições indígenas. O respectivo posicionamento reafirma a tese do indiginato, defendida por importantes juristas do século XIX e XX, como João Mendes, compreendendo o direito das terras indígenas como um direito originário e pré-existente ao próprio Estado. A legislação, objeto das presentes ações de controle de constitucionalidade, apresenta um grave risco para a efetividade dos procedimentos demarcatórios das terras indígenas em nosso país, ameaçando inviabilizar a realização dos respectivos processos administrativos, como nos seguintes exemplos. Quando a gente fala do artigo 4º, parágrafo 7º da legislação da Lei 14.701, ela possui a previsão de exigir que as informações orais em procedimentos demarcatórios sejam gravadas ou feitas em audiências públicas, que tem como consequência a invalidação do trabalho antropológico e deslegitima usos, costumes e tradições indígenas que são eminentemente orais. O artigo 6º, ao permitir que os interessados questionem o processo de demarcação em todas as suas fases, incluindo os estudos preliminares, é, inclusive, uma falta de eficiência administrativa, uma vez que sem esses estudos preliminares, a gente não tem nem, ao menos, uma área respectiva das pessoas que serão afetadas pela demarcação desse território. O artigo 9º garante o direito de retenção aos possuidores até o pagamento da indenização das benfeitorias, condicionando o exercício de um direito constitucional dos povos indígenas ao pagamento da área. Quando levantamos esses tópicos, muito se diz sobre a ausência de contraditório e da ampla defesa nos atuais processos. A presente Corte já se manifestou em outros momentos com relação à constitucionalidade do Decreto 1775, a exemplo do voto proferido pelo excelentíssimo ministro Luiz Fux no RMS 27.255, que reafirmou que os processos de demarcação de terras indígenas, tal como regulado pelo decreto, não vulnera os princípios do contraditório e da ampla defesa, de vez que garante os interessados o direito de se manifestarem. No seu artigo 13 da Lei 14.701, dispõe em relação ao que o texto chama de ampliação de terras indígenas já demarcadas e ignora por completo a realidade concreta de inúmeros erros cometidos pelo Estado no procedimento demarcatório dos territórios indígenas, especialmente com relação à inobservância do artigo 231 da Constituição Federal, fragilizando a tutela de nossos direitos fundamentais enquanto povos indígenas. A realização de redimensionamento das terras indígenas não pode ser tratada como uma medida de conveniência e oportunidade da administração pública em revisar seus atos administrativos, mas sim meio efetivo de garantia dos próprios direitos fundamentais dos povos indígenas. Posicionamento externado pelo eminente ministro Edson Fachin em seu voto no RE 10.17.365, posicionamento referendado pelo restante do Pleno e fixado no item 8 do tema 10.31 desta Corte.